sua igreja e a vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e se comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, no altar. Vamos continuar adorando o nome do Senhor com mais um louvor. Só rebanho, só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a ti, e num só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Oh, louvado seja, bendito Jesus. Louvado seja, bendito
Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus sobre os irmãos, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a nós ficarmos de pé, para nós fazermos uma oração, agradecendo a Deus por essa manhã maravilhosa, a qual Deus tem permitido em que nós sejamos, amém? Todos estão felizes, amém? Glória a Deus. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por essa manhã, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, tem nos abençoado de estar presente. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela região de São Marcos, agradecemos pela presença dos irmãos, meu Pai, neste culto, meu Pai, onde está sendo transmitido, Pai, pelas redes sociais e também, meu Deus, de forma presencial, que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar discernimento técnico, espiritual, para que nós possamos, meu Pai, crescer, meu Pai, em graça e em conhecimento, meu Pai. Que as lições, meu Pai, a lição melhor que aqui, meu Pai, está sendo tratada no dia de hoje, possa ser edificante, meu Pai, para aqueles que estão acompanhando em sua casa, aqueles que vão acompanhar, meu Pai, posteriormente, para aqueles que aqui estão presentes, que possam, meu Pai, continuar caminhando segundo a vontade do Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, nós chegamos na lição de número 12, a 12ª lição, do dia 20 de setembro de 2020, que tem subtítulo Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Amém? Nós temos como texto áureo, está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14. Os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais podem deixar a sua revista aberta e também a sua Bíblia Sagrada. E os que estão presentes também, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Amém? A leitura bíblica em casa, ainda com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler aqui Esdras capítulo 9, o versículo 1 até o versículo 4, e Neemias 13, do capítulo 13, do versículo 23 ao 26. E os demais nós leremos durante a lição. Amém? Diz assim a leitura bíblica em classe, os irmãos que estão com a Bíblia aberta, Esdras, capítulo de número 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas
não se têm separados dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônico. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônico até o sacrifício da tarde. Neemias, capítulo de número 13, versículo de número 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam meio adonita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre toda Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com os comentaristas, presbítero Scofield Fulete, superintendente da Escola Bíblica aqui da subsede de São Marcos, Ministério de Belo Horizonte, também nosso pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro, Deus abençoe, também professor, também da Escola Bíblica, cooperador Leonardo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E vocês que estão aqui no templo, estão nos acompanhando, nós vamos fazer aqui um comentário, apresentando aos irmãos o combate que Esdras e Neemias, eles tiveram acerca do casamento misto. Nós vamos explicar aqui por que os judeus não podiam se casar com a mulher pagã. Vamos destacar como a nação judaica se desenvolveu, como ela sobreviveu diante disso, e vamos fazer alguns aconselhamentos a respeito do casamento dos crentes, amém? E nós vamos aqui nos incentivar à espera do Deus Todo-Poderoso. Antes de nós iniciarmos aqui os comentários, passarmos para os irmãos possam já fazer os seus comentários, nós sabemos que o casamento foi constituído por Deus. Nós sabemos que a base da sociedade, né, a família, ela é constituída por um casamento. É algo importante vindo de Deus, uma base muito importante vindo de Deus, a qual, no Antigo Testamento, proibia, né, o casamento misto, a qual proibia o povo escolhido, o povo israelita, de se casar com outras mulheres, porque temos várias referências bíblicas que serão mencionadas nos comentários, de homens de Deus que foram influenciados por causa disso. Mulheres com as suas culturas, né, conforme Jezabel e entre outras, que tentaram introduzir algo que Deus não agradava. Então é muito importante que os irmãos prestem atenção e entendam, muito importante, já faço colocação aqui, irmãos, pastores, porque foi muito debate na escola bíblica, em outros cenários,
Há uma diferença de nós fazermos a vontade de Deus e há uma diferença de preconceito. Então, muitas pessoas confundem e colocam como se a Bíblia, se como nós cristãos, sejamos preconceituosos por causa de seguir ou por causa de fazer conforme o direcionamento de Deus, a forma bíblica. Então, há uma diferença muito grande de nós desprezarmos para nós misturarmos e compactuarmos com algo que não é da vontade de Deus. Amém? Para que os irmãos possam entender. Então, nessa lição, os irmãos vão vendo os problemas que são ocasionados por causa disso, e são muitos, pastor Jorge. Não é verdade? O pastor Jorge disse aqui um dia, e uma coisa que fica marcada no nosso coração, até mesmo para nós instruirmos os jovens, os adolescentes. Eu disse para os jovens que a melhor escolha que ele pode fazer, ou talvez das escolhas mais importantes, é a escolha do cônjuge. E para escolher o cônjuge, ele tem que estar escolhendo um cônjuge que esteja dentro do plano divino de Deus, de cônjuge para a vida dele. Amém? E o pastor Jorge sempre comenta aqui, ora, vigia, pede direção de Deus para casar. Não é verdade? Pede direção de Deus para casar. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo, né, e nós vamos ver a forma enérgica que Neemias e Esdras tomou diante daquilo que era o casamento misto, diante daquilo que eles ouviram e viram. Então eles tomaram essa medida enérgica, a qual nós vamos ver para combater o casamento misto. E dentro dessa lição, né, os tópicos subdivididos, o tópico 2 vai mencionar por que um judeu não devia casar com uma mulher pagã. Vai falar sobre a sobrevivência, pastor Jorge. Mais à frente, eu gostaria que o senhor comentasse dentro do comentário do senhor, essa sobrevivência do povo judeu, porque o povo ele sofreu muito, teve as perseguições, teve vários exemplos bíblicos, inclusive em ocasião à Segunda Guerra Mundial e também o nazismo na Alemanha. Então o povo sobreviveu, não é verdade? Essa geração judaica sobreviveu. Mais à frente eu gostaria que o senhor comentasse. Mas, irmão Leonardo, iniciando aí os comentários, e aí os irmãos também têm liberdade para participar e fortalecer o comentário do irmão Leonardo, e assim nós damos consequência. Esdras e Neemias combate o perigo do casamento misto. Amém? O irmão está com a liberdade para comentar, em nome de Jesus, e demais irmãos também. Glória a Deus. Estarão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. finalidade. Para nós é motivo de muita alegria. Eu vou fazer aqui um comentário bem resumido para não tomar tempo dos irmãos. Eu estava aqui até mais tranquilo, né? Falei, o pastor Jorge vai comentar, ele já dá uma abertura e a gente comenta alguma coisa. Mas o Vandercy me jogou na fogueira aqui. Se quiser, pode Vamos lá. passar para o pastor. Não, tudo tranquilo. Veja bem, irmãos, essa lição, para mim, é uma... Não que as outras não tenham nenhuma relevância, mas essa lição aqui, ela me chamou muita atenção pelo fato de que ela fala da base de todo o contexto bíblico, né? Por quê? Porque ela trata diretamente da família. A família é a estrutura, é a base de toda sociedade. E aqui está falando de famílias cristãs. Então, além da família ser a base de toda a sociedade, quando a família ela é
instruída por Deus, ela se torna o exemplo, o esteio para toda a humanidade. Então, quando Deus chama Abraão, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso? Ou seja, Deus coloca a família como algo primordial na sociedade. Então, Deus passa as instruções para Abraão, de como que ele deveria comportar. Abraão, por sua vez, passa para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó passa para os patriarcas, e os patriarcas, dos patriarcas nasce Moisés. Moisés recebe a lei. E quando Deus diz para Abraão que ele ia herdar a terra prometida, Deus faz, então, para Moisés, Deus fala: Moisés, vocês vão herdar aquela terra, vocês vão conquistar a terra prometida, mas vocês não façam aliança com aquele povo. Por que que Deus faz isso, irmãos? Porque aquele povo já havia se contaminado de uma tal maneira que já não havia mais resgate no sentido de formação familiar. Não havia. Então Deus fala com Moisés: Moisés, eu estou te dando uma instrução, você vai entrar na terra prometida, vocês vão para a terra prometida, e chegando lá, vocês não vão fazer aliança com aqueles povos. Essa foi a ordenança divina. Por quê? Porque o povo era idólatra, o povo não tinha interesse. Porque às vezes, irmãos, a pessoa ela está distante, mas ela tem interesse. Ali no caso das nações pagãs, aqueles povos não tinham interesse de cultuar a Deus. Como Deus estava estabelecendo um povo que o adorasse, Deus faz essa separação. Moisés, então, através de Josué, do povo judeu, eles conquistam a terra prometida. Mas aqui no livro, só para que os irmãos entendam, que aqui no livro de Esdras e Neemias, onde nós estamos lendo, quando o povo é levado para a Babilônia e que eles retornam para construir a cidade, eles encontram esse cenário. O povo havia casado com mulheres estranhas. A mistura foi tão grande que os filhos que nasciam, eles não conseguiam falar a língua dos judeus. Eles não conseguiam. E agora os irmãos imaginam bem os ensinamentos familiares. Por quê? Porque quando uma família geralmente funciona da seguinte maneira: quando o pai tem uma profissão, geralmente o que acontece? O filho tenta copiá-lo, não é assim? Quando o pai é de uma religião, o filho tenta copiá-lo. Quando o pai estuda muito, geralmente o filho é estudioso, não é assim? Então isso pesa no nosso meio, isso pesa no meio da sociedade. E foi o que ocorreu ali. Quando eles casaram com aquelas mulheres, a tendência não era as mulheres virem para o lado dos judeus. A tendência era eles desviarem daquilo que Deus tinha ensinado. Então, quando Esdras e Neemias depara com aquela situação, eles ficam terrivelmente assustados. Por quê? Porque não era um problema fácil de resolver. Não era. Não era algo tão simples de resolver. Era algo muito difícil. Porque ele já tinha casado, já tinha filhos, já tinha uma nova cultura. Porque a mistura dos dois povos criou uma nova cultura. Criou um novo povo. E aquilo, para ser estabelecido novamente, o que Deus tinha passado para eles, aquele novo tinha que ser desmanchado. Que é a parte mais difícil. Então, é bom que nós estejamos atentos com as nossas famílias, com os nossos filhos, né?
para que nós não venhamos, como o pastor Vandessi disse, às vezes as pessoas acham que nós somos preconceituosos. Quantas vezes eu já passei por isso, né? Das pessoas me criticarem pelo meu comportamento ainda na minha mocidade, né? Porque às vezes você é procurado para relacionar com pessoas que não são da igreja, e você acaba ficando como se diz, numa situação difícil. E muitas das vezes a gente era criticado porque as pessoas não compreendem isso. Mas o que vai prevalecer é você, é eu, é nós, ficarmos firmes naquilo que Deus nos ensinou. E isso, irmãos, é muito importante. Essa palavra ela é muito forte e ela mexe muito com os pais, muito comigo, que tem meus filhos. Eu tenho que sentar com os meus filhos e ensinar isso para eles. O pai que tem uma moça, que tem um rapaz, você tem que sentar com seu filho e ensinar ele. Por quê? Porque quando isso não acontece, é impossível nós reter a nossa cultura. É impossível. Né? Hoje nós vemos essa mistura acontecendo em nosso meio. A mocinha vai lá fora, busca um rapaz, o rapaz vai lá fora, busca uma moça e não permanece na igreja. Eu conheço, são vários que aconteceu nos nossos dias, que tem acontecido. Né? Então, assim, eu só quero fazer esse comentário aqui, assim, bem, só mesmo para que nós atentamos para essa situação, né? Para que a semente santa, a semente sagrada, ela não venha a ser misturada como foi ali, né? Eu não vou comentar mais para não tomar o tempo dos pastores, mas eu quero só deixar esse breve comentário assim, para que os irmãos até mesmo tomem alguma coisa como base em cima desse pequeno comentário. E que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço o pastor Vandessi pela oportunidade aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vimos na lição que Esdras, quando ele tomou conhecimento que as mulheres haviam casado, ou melhor, os homens haviam casado com mulheres pagãs, a Bíblia e a lição comenta muito bem que ele ficou angustiado com isso. Ele manifestou uma tristeza profunda e a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, a sua capa, arrancou os cabelos, né, tanto da sua barba quanto da sua cabeça, e ficou sentado atônito. Nós vimos que, baseado nisso, a Bíblia menciona uma idolatria grande quando isso é aceito, conforme o Leonardo estava mencionando. Eles combateram isso, se levantaram, porque a prática de casamento misto ela era nítida, ela ocorria, e eles combateram isso porque o povo de Israel não poderia cometer o mesmo erro, né? Ser reconstruído, né, o templo, os muros, e eles caírem novamente, Leonardo, igual você foi mencionado anteriormente, esses casamentos, eles caírem no mesmo erro. Então Deus, lá no início da Bíblia, no Gênesis 12, já instruiu Abraão a sair da sua terra, da sua parentela, né, da casa dos seus pais, que Deus mostraria uma terra a qual ele deveria ir. Então Deus, desde o início, ele nunca foi de acordo dessa mistura, né? Nunca foi a favor disso. Então, para manter a pureza, os princípios outorgados na lei, né, eles levantam, oram, né, pedem a Deus e combatem esse casamento misto. É isso, pastor Jorge? Vou passar para o senhor, né, que o senhor possa fazer os comentários acerca da lição e também explicar um pouco dessa sobrevivência dos judeus. Amém? Aqui o leitor passa no comentário alguns exemplos de alguns países após a guerra. Gostaria que o senhor comentasse, por gentileza. Ok, pastor.
Meus irmãos, paz do Senhor a todos, bom dia. Vamos ter um domingo de paz e tranquilidade com sua família, aqueles que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, e aos irmãos queridos que estão aqui. Meus irmãos, esse trimestre, que vai encerrar domingo que vem, não é isso, pastor? Domingo que vem encerra. Hoje é a 12ª lição. É um total de 13 lições. E o assunto enfocado de forma geral, a lição traz como título: Os princípios divinos em tempo de crise. A crise sempre existiu, a humanidade sempre enfrentou crises diversas e não é diferente agora. Eu não preciso de falar nada sobre o que a humanidade não é uma exclusividade de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil, da América do Sul, mas todos os continentes estão atravessando. E, infelizmente, a gente escuta no rádio muitas coisas, a gente procura filtrar muito. Mas escutei hoje de manhã, não sei se vocês irmãos escutaram isso, que a Europa está temendo uma segunda crise. Porque lá está acabando o inverno e está chegando o verão. Esse fim de semana é o último fim de semana de inverno no nosso país. Que inverno glorioso, um calor tremendo. Mas, veja bem, dentro do tempo marcado para o inverno, vai do mês tal ao mês tal, do dia tal ao dia tal. Tem até o dia, a hora, o minuto, o segundo, quando vai iniciar o inverno. Esse fim de semana é o último fim de semana de inverno no nosso país. Então, dia 22? Obrigado, pastor. Então, a primavera começa dia 22, né? 22 vai ser terça. Na Europa está começando o inverno. E no tempo frio, é evidente que é pior para a gripe. A pessoa fica mais suscetível a gripar. E a pandemia, ela tem muito a ver com gripe, né? As pessoas têm uns sintomas muito parecidos, pelo menos no início. Tudo bem, irmãos? Eu queria falar rapidamente aqui sobre as duas pessoas que eu penso que são os pontos-chave da lição, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias foram usados de maneira extraordinária para mostrar aos israelitas o perigo do casamento misto. E domingo passado eu já falei alguma coisa sobre Esdras, eu quero resumir aqui, para a gente entender e ver o tamanho desse homem de Deus. Não físico, mas espiritual, a humildade dele, a seriedade com que ele se portava diante do nosso Deus. Significado do nome: aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. O significado do nome Esdras é aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. Então o nome dele tem muito a ver com a personalidade dele. Foi um homem que viveu para servir, para ajudar, para estender a mão. Descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Por que isso, irmãos? Eu falei isso, vou repetir, foi domingo passado. Tinham várias linhagens sacerdotais, todas elas dignas, perfeitas, extraordinárias, mas ele era descendente direto de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote. E os seus filhos, os filhos de Arão, foram sacerdotes. Ele era escriba. Escriba quer dizer escrivão. Escriba era aquele que dominava a escrita. Às vezes a gente vai pensar, entender que escrita é no sentido de escrever. Eu não vi nenhum relato, eu estudei isso profundamente, eu não vi nenhum relato se ele tinha uma letra bonita, mas não é isso. Ele devia ter uma boa letra, uma boa caligrafia, mas é no sentido de dominar o vernáculo, de dominar a língua, de dominar, redigir, escrever bem. Falar é uma coisa, escrever é outra. A gente fala aqui, fala e se expressa, mas para você pôr isso no papel, é totalmente diferente. Ou não é diferente, é bem mais complicado. Escrever é uma arte. Sentido, né, pastor? Pode mudar o sentido.
Pode mudar até Uma vírgula, pastor? Do texto. Uma vírgula. Você pensou Bem uma coisa, lembrado. escreveu de forma... Muito bem, meu professor, bem lembrado. Se colocarmos uma vírgula numa frase no lugar errado, você muda totalmente o sentido. Mas é no sentido de você redigir, de escrever. Tanto que os escribas, alguns eram selecionados para serem funcionários públicos. Eles faziam parte da corte real, porque o rei queria soltar uma lei, uma norma, e ele falava, quero isso, isso, isso. E o escriba era aquele que captava a ideia e colocava aquilo no papel, de forma que aquilo que o rei queria fosse entendido por toda a nação. Esdras era um doutor da lei. Isso aqui é lindo. Doutor da lei, profundo conhecedor das Escrituras. E a Escritura, irmãos, aqui, ó, ela não estava só, quem está me vendo aqui, só na cabeça, ela descia para o coração. Uma coisa é você conhecer a letra, a Bíblia, as Escrituras, outra coisa é você descer para o coração, do coração para o seu espírito, para você poder viver isso. E ele vivia aquilo que ele ensinava, aquilo que ele pregava. Neemias, outra personagem extraordinária aqui dessa lição. Foi o copeiro do rei, a gente sabe disso, do rei da Pérsia, Artaxerxes. E copeiro, irmãos, era um trabalho espinhoso, difícil e de grande responsabilidade. Ele tinha que entender o que o rei queria, ele tinha que ser uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que tivesse facilidade em interagir. E os irmãos sabem, nós sabemos perfeitamente, que tudo que o rei ia comer, ele experimentava um pouquinho antes. Por mais que o rei gostasse dele, ia chorar a mãe de Esdras, não a mãe do Artaxerxes. Se ele comesse algo envenenado, ele morreria, com toda certeza, e o rei Artaxerxes ia arrumar um outro copeiro. Mas Deus guardou Neemias de uma maneira extraordinária. Neemias teve uma participação ativa, irmãos, na reconstrução do muro. Detalhe, o muro foi reconstruído em 52 dias. E ele entrou com dinheiro, tirou dinheiro do bolso dele. A gente tem que cooperar com a obra de Deus. Se nós como pastores, pastor Vandeci, falarmos e não agirmos, né? Vem colher oferta aqui, eu nunca dou oferta. Nunca dou, nunca tenho. Você entendeu? Certamente a igreja está olhando a gente. Ah, tá. Mas está mesmo. E meu nome está ali, ó. Primeiro nome está ali fora, ó. Estou apontando para o quadro que nós temos aqui, onde são colocados ali dizimistas. O primeiro nome é o meu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, vou repetir aqui, o último lugar que converte no crente é o bolso. Ah, é. Se a pessoa chegou ao ponto de ser desprendida do dinheiro, do vil metal, não é que você vai julgar queimar dinheiro, não é isso. Mas quando a pessoa ela não tem o dinheiro como Deus na vida dela, ela vai mais longe, bem mais longe. Ele foi governador em Jerusalém. Isso não foi falado aqui, eu queria frisar. Ele foi governador em Jerusalém. E foi totalmente diferente daqueles que o antecederam. Daqueles que o antecedeu, melhor dizendo. Ele era um rei, ele era um governador, melhor dizendo, humilde, viveu uma vida simples, não ficou rico com política. Estudei isso a fundo, irmãos. Ele teve uma vida simples, vivia de uma maneira simples com a sua família, digna, porém simples. Pois não? Gastou bem menos no sentido de governar, e no sentido também de ostentação, né? Andando com BMW, apartamento na praia, jatinho, nada disso. Aí quando existia isso, eu estou apenas fazendo aqui uma aplicação, estou contextualizando. Importantíssimo, irmãos. Por que Deus usou esses dois homens? Porque Deus não chama vagabundo para trabalhar em sua obra. E nem desonesto. Se tem, é uma anomalia.
ele combateu a injustiça social. Combateu. Ou seja, é mais ou menos o que ocorre em muitos países. A minoria detém a maior parte das riquezas do país. Nosso Brasil é assim, né? Infelizmente. E a injustiça era tão grande que os ricos cobravam juros extorsivos, cheque especial de 15%, 20%, a agiota cobrava 30%, 40%. Isso, quem fazia isso eram os judeus ricos, a minoria. Ele falou, está errado, para com isso não vai trazer prosperidade nem para vocês, nem para a nação, devolvam aquilo que vocês pegaram. A coisa era tão séria que os judeus que estavam endividados davam seus filhos como escravos. Não é dar o filho para ser criado com o pai, não, para ser escravo. Isso não tinha como a nação ir para frente. Não tem jeito de crescer, irmãos. Não tem. Deus está longe disso. Ele combateu isso. Ele foi governador durante 12 anos. Foram 12 anos de intenso trabalho. Depois ele voltou para a Pérsia, ficou lá mais um bom tempo, e Deus ainda deu-lhe a graça de voltar para a sua nação e morrer em Judá. A lição, tópico 1, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Esdras foi informado que os judeus estavam casando com mulheres amonitas, moabitas, sidônias, etéias, uma série de tudo menos de Judá. E o pastor falou aqui, a lição fala isso com tanta clareza, que ele ficou muito triste. Porque Esdras era profundo conhecedor da lei, sabia que Deus, poderia acender a ira de Deus novamente. Porque o primeiro cativeiro, o segundo cativeiro, foram basicamente por causa de idolatria. Eles estavam voltando do cativeiro e já começaram de novo com o negócio de casar fora de Israel, fora de Judá. Isso ia acender, a Bíblia traz a expressão, isso poderia acender a ira do Senhor. E o texto fala, pastor, que tremendo, que ele rasgou a roupa, rasgou a capa, arrancou a barba e o cabelo. Eu não ia poder arrancar nada, porque eu já tenho um pouquinho, então eu ia ficar nervoso de outro jeito, entendeu? Mas ele devia ter uma vasta cabeleira, uma barba cerrada, e tirou, e arrancou isso, como forma, isso para a gente parece um pouco estranho, mas para a cultura da época, isso era uma prova que você estava discordando com aquela situação. Tópico 2. Você quer falar, pastor? Não, é só complementar no livro de Esdras, no capítulo 10, fala que Esdras ele ficou tão indignado com isso, desse rompimento a lição aqui, o comentarista fala das linhas demarcatória da nação, e ele instituiu aqui, ou melhor, ele colocou que sempre que houvesse esses casamentos mistos, que poderia ocorrer aqui, ele coloca peremptório, mas a tradução rompimento desse casamento por causa das leis de Deus. Em Êxodo, Deuteronômio, né, fala que Deus é contrário a esses casamentos. Então, baseado nisso, ele ordenou o rompimento desses casamentos mistos para manter, né, a tradição judaica e aquilo que é a vontade de Deus. Na lição. Amém? Eu anotei aqui, pastor, na minha revista, sua palavra aí, falou bonito e peremptório, eu tinha uma noção boa que era, mas eu vou no pai da nossa língua, entre essas, que é o dicionário. Peremptório, fazer... peremptório, definitivo, decisivo. Então ele fez isso, ele falou assim, isso tem que fazer de forma definitiva e decisiva. Ele não deixou margem de dúvida, tinha que romper. Correto? Isso mesmo, né? Correto. Só para complementar a lição, pastor Jorge, quando eles
Esdras que o senhor mencionou, ele tomou essa atitude, a gente vê aqui falando de Secanias, né? Muito importante fazer essa colocação, que a Bíblia fala que um judeu bastante conhecido, o que ele fez? Ele procurou, né? E o povo em si fez um concerto com Deus, deu exemplo, fez um concerto com Deus, e ele foi o primeiro e abriu isso para que Esdras e o povo pudesse, né, fazer um juramento, conforme a palavra de Secanias, a qual eles colocaram para os judeus não casarem com mulheres estranhas, não fazer concerto com outras vizinhanças e por aí vai. Correto. Então foi muito bem colocado aqui a atitude de Esdras, Neemias, depois de Secanias, esse arrependimento do povo em mandar as mulheres embora, em desfazer aquilo que não era da vontade de Deus. Lembrando que era pecado, né, pastor? Hoje, no contexto, hoje talvez as pessoas vão olhar e vão falar assim, peraí, estão falando uma coisa, mas que está não condiz com as leis. Mas era pecado, não era da vontade de Deus. Então, essa atitude era como se fosse hoje. Claro, se nós aqui, um servo de Deus, um membro aqui de São Marcos, casasse com uma prostituta, ou casasse com alguém que tinha um outro pensamento, né? Na verdade, depois a gente pode fazer colocação, uma palavra que não pode ficar fora da lição de hoje, que é o jugo desigual, né? Eu estava lendo e vi que era jugo, né? Tinha o Léo vai saber melhor falar isso, né? Até a questão do boi tinha aquele instrumento que fazia separação. De um lado ficava um boi e separava do outro. E o jugo, quando fala desigualdade, é a mesma coisa de colocar um boi que era fraco e um boi que é forte. Então, nessa condução, vai haver uma desigualdade, porque aquilo que eles deviam fazer, eles não vão fazer, não vão chegar naquilo que eles queriam por causa dessa desigualdade, desse jugo, por causa que um fraco, o outro forte, né, não chegava na vontade deles. Então, o jugo desigual acontece nos dias de hoje, e por isso não é a vontade de Deus. Esdras combateu isso, né, de forma contundente. Obrigado, pastor, pela brilhante intervenção. No tópico 2, irmãos, tem um título: Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Resumidamente, desobedecer esta ordem era rebelião. A finalidade básica dessa proibição era evitar que um judeu viesse a seguir a religião de sua mulher. Como assim? Ela segue a dela, eu sigo a minha. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Água e óleo não se misturam. E o comentarista traz 2 exemplos aqui. Vejam bem, isso que Esdras e Neemias estavam combatendo ali, naquela volta dos judeus, voltando do cativeiro, já era algo que ocorreu por diversas vezes em Israel. Ele cita aqui 2 reis que fizeram isso. O primeiro deles, que deixou um exemplo horroroso para a posteridade, foi Salomão. O moço conseguiu ter 1000 esposas. 1000 esposas. Ele não conseguia, se ele fosse só olhar, bom dia, boa tarde, só isso. Não precisava parar para conversar, só dar um bom dia, boa tarde. Ele gastaria mais de quase 3 anos, ou menos, 2 anos, quase 3 anos para poder fazer isso. Que o ano tem 365 dias, daria 2 anos e alguma coisa. E o texto fala que as mulheres de Salomão corromperam o coração do homem mais sábio do mundo. Então, é uma série de contradição. O segundo rei citado aqui na lição é Acabe, rei de Israel. Ele era rei de Israel, ele era israelita. E casou
com aquela cidadã chamada Jezabel, que só de falar a gente treme porque as coisas que ela fez. Ela era uma princesa Sidônia. E foi ela que introduziu o culto nefasto, maldito, dentro de Israel, o culto a Baal, que era uma das principais divindades daquelas nações que estavam em volta do povo de Israel. Para me terminar, irmãos, o pastor pediu falar sobre, no tópico 3, fala sobre a sobrevivência do povo judeu. Meus irmãos, interferência divina, mão de Deus, como Deus te guarda, como Deus guarda a igreja, Deus guardou e ainda guarda o povo de Israel. Existem judeus espalhados por quase todos os países do mundo, quase todos. E eles vivem nos países, mas não perdem a sua identidade. Por que isso? Tem alguns motivos. Aqui, o motivo principal que a lição enfoca aqui é com relação a não casarem com pessoas estranhas, pessoas que não fossem judias, não tivessem o mesmo Deus, o mesmo costume. A lição, ela cita, o pastor citou, que na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, isso da Alemanha, quem comandava a Alemanha na época era Adolf Hitler, que, vejam bem, ele era austríaco de nascimento e ele anexou a Áustria e a Alemanha, tornando a Áustria e a Alemanha um país só. Isso aí está na história, fato dos irmãos constatarem isso. Vai estar no Google que vocês vão achar isso com facilidade. E ele tinha pavor, horror aos judeus, porque naquela época, e ainda é assim hoje, a economia mundial está na mão dos judeus. Foi Deus que deixou para eles. Daí, está ruim? Fala com Deus. Os judeus prosperam mesmo. Esse é um povo abençoado. Irmãos, quando você encontrar alguém falando mal de judeu, você pode tomar cuidado. É a nação eleita, é a nação escolhida, é a nação aonde nasceu o Salvador da humanidade. Eles têm as suas dificuldades, Deus vai tratar com eles, mas não mexe com o povo judeu, não. A Bíblia nos ensina a orarmos por Jerusalém, que é a capital de Israel. 3 maneiras que Deus usou, para me terminar, Deus usou para manter a nação unida. A primeira, aqui, que foi enfocada, é o casamento entre si. Era assim e ainda é assim. A segunda fórmula, irmãos, a segunda maneira que Deus usou, foi a preservação do idioma. O idioma de Israel, que é o hebraico. Isso é uma coisa técnica, mas eu vou falar isso bem rapidinho. Ao longo do tempo, Deus levantou homens, escribas, eruditos, que são chamados de maçoretas, para fazer uma alteração na língua hebraica, na gramática, na forma de estudar, de compreender a língua. Isso, por que isso? O pastor falou aqui, introduzindo as vogais. A língua hebraica é uma língua consonantal, ou seja, ela é baseada basicamente nas consoantes. Quais são as consoantes? M, N, M, N, P, Q, R, T, X. Essas são consoantes. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. O hebraico arcaico, bíblico, antigo, ainda é assim. Eles falam com um som, tem um som das vogais, mas não escrevem em vogais. Não tinha vogais. Tinham algumas letras que eram consoantes que funcionavam como vogal. Por exemplo, a palavra casa. C-A-S-A. A letra A, tem 2 letras A que são vogais. Isso é na língua portuguesa. O C e o S são consoantes. Então, eu estou aportuguesando o raciocínio aqui. Então, é como se a gente falasse a palavra casa, que tem um C, o A, o S e o A, mas escrevesse só o C e o S. Na hora de escrever, eles não traziam as vogais, nem tinham vogais. Aí os maçoretas, por Deus, entenderam que se não houvesse uma mudança na língua, a língua ia desaparecer. Porque era muito difícil de estudar.
Muito complicado. Aí eles entraram com as vogais, que são sinais que eles inventaram, que são sinais maçoréticos. Isso, irmãos, vocês entenderem um pouquinho do muito cuidado que Deus tem com Israel. Eles não podiam casar fora de Israel e a língua foi preservada. E a terceira coisa que alfabeto hebraico, né? Ótimo. Estou mostrando o alfabeto hebraico aqui. Está décimo, já vi que ele também é um conhecedor. E quem puder, estude, viu, irmãos? Estude, que uma língua, quem puder, estude. É uma língua apaixonante, lindíssima. Eu não sou um domino, mas tenho um conhecimento razoável. E a terceira coisa, irmãos, é a adoração ao único Deus, Deus verdadeiro, Deus de Israel. Quando eles foram para o cativeiro, Deus curou isso, tirou isso de Israel. Essa adoração dos deuses. Eles estavam profanando ao casar com mulheres que iam corromper o seu coração. Mas a adoração única, central na religião judaica, era e é adoração a Jeová. Deus abençoe. Obrigado, professor. Deus abençoe. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, nós vamos ouvir o presbítero Scofield, que estará aqui fazendo menção à parte final dessa lição. Mas antes, eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2 ao 4. Quem tiver com a Bíblia Sagrada, puder ler conosco. Por que os judeus não poderiam casar com mulheres pagãs, conforme o pastor Jorge falou? Primeiro, Deuteronômio 7, versículo 2 ao 4. Primeiro, gente, uma jovem às vezes chegou para mim e há muito questionamento sobre isso no meio da juventude. E o Scofield vai encerrar ali falando sobre esperar no Senhor. Amém? Primeiro, por que não devemos fazer algumas coisas na nossa vida, nós que somos crentes? Primeiro, porque Deus manda, porque a Bíblia fala. Amém, igreja? Primeiro, porque a Bíblia fala. O primeiro questionamento que o jovem, antes de fazer alguma indagação, é saber se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus. Talvez esse questionamento já se resume ali na leitura da palavra de Deus. Então, se Deus fala, no versículo 2 fala assim: e o Senhor teu Deus, e ao Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente. Verso 4 em diante, isso, verso 4. 4, pois elas fariam desviar teus filhos. Não, eu vou ler do 2 mesmo em diante. Só para a gente entender o contexto aqui, do 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, e não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Amém? Foi o que o pastor Jorge mencionou. E para nós encerrarmos, o Scofield, essa lição, né, dá algumas recomendações. Eu gostaria que o irmão fizesse esse comentário para nós orarmos e ofertarmos ao Senhor um louvor. Há uma orientação bíblica aqui, baseada nessa leitura, quanto ao casamento, pastor Jorge também. Dá impressão hoje que o casamento ele é livre. Dá impressão porque há devido à quantidade de crentes e jovens e pessoas que estão casando
sem direção de Deus, sem aconselhamento nenhum. Ou seja, a pessoa está aqui e fala assim, ó, eu vou sair da igreja, vou lá para a 8ª presbiteriana, eu vou para, desculpa citar o nome aqui, falei, escapuliu, eu vou para fulano de tal, vou para lá, eu vou sair um pouquinho lá fora, vou usar os meus métodos sensuais e sexuais para mim conseguir fazer ou conseguir um relance matrimonial no meu casamento, né? E aí não é isso que a Bíblia recomenda, né, Scofield? Eu gostaria que comentasse essa parte final. E a paz do Senhor para você que está na live e os que estão presentes. Amados, eu vou abrir um viés aqui muito rápido sobre essa questão aqui no tópico 4, a palavra final sobre o casamento dos crentes. Aí, como disse o pastor, muito bem colocado, o pastor Jorge, eu fui para o pai da língua portuguesa, que é o dicionário, pegando algumas palavras. Casamento. A decisão sempre afeta mais de uma pessoa e traz consequência para toda a família. Esse é o raciocínio desse que vos fala. Agora, o casamento, como está no dicionário, é a união legítima de homem e mulher. União e combinação. Bom, se há uma união entre um homem com um pensamento e uma mulher com outro pensamento, vai influenciar em toda a família, principalmente nos filhos. Aí haverá o quê? Haverá um sincretismo. Segundo o dicionário, função de vários elementos culturais que se resulta um novo elemento com traços de uma origem diversificada, é origem diferente, raciocínio incorreto. E misticismo também é outra palavra, devoção contemplativa, crença religiosa, de meditação, religiosidade, tendência para acreditar no sobrenatural. Vou fazer uma comparação aqui. Hoje, o dia de hoje, está aqui na revista, é comemorado 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Dominical. Certa ocasião eu falei para o pastor João de Deus, a quem eu devo muita consideração, muito favor abaixo de Deus. Eu perguntei para o pastor João de Deus, pastor, pergunta, era um culto, a reunião da mocidade. Ele me convidou para fazer parte, porque eu e minha esposa éramos conselheiros da mocidade. Conselheiro é uma coisa, aquele que o jovem vem para aconselhar com a gente. Aí eu perguntei para ele, no pé do ouvido, pastor, pergunta o que é comemorado no dia de hoje. O que eu quero dizer, o sincretismo, quer dizer, o mundo está entrando no nosso meio. Essa desunião aí é por causa desse casamento com as coisas sobrenaturais. Aí o líder da mocidade levantou e falou, hoje é comemorado o Halloween. E o dia que era ser comemorado era o dia da reforma. Quer dizer, fugiu um pouco das tradições bíblicas. No mês de setembro, por exemplo, a Nídia está colocando aí que é o mês amarelo, porque o cara que suicidou nos Estados Unidos tinha um Camaro amarelo, é o dia do suicídio? Não, é o Dia Nacional da Bíblia. Tem um programa da Rádio Tatiaia, que eu não vou citar o nome, o repórter não é crente, mas todos os dias ele lê uma passagem bíblica que algumas pessoas enviam para ele. Ele tem uma dicção muito boa, então fica até lindo ficar ouvindo aquela passagem bíblica, todos os dias. Agora, nós que seguimos a tradição bíblica, esquecemos de certas coisas. Nos deixamos casar com as coisas do mundo. São festas, são orientações que vêm de fora, que entram na nossa mente e passa batido. E passa batido. Em Caldas Novas, o dia da Bíblia, é feita uma carreata
e em cima da caminhonete, na frente, uma Bíblia de madeira grande, né? E o pessoal faz isso aí. Cidade do interior fica mais fácil, né? Você entrar em contato com a prefeitura, essa coisa toda. Mas tem certas cidades, tem certas pessoas que ainda levam ainda a tradição, que é o caso da lição de hoje. Por isso eu disse que eu ia abrir um apêndice, uma coisa, para fazer uma comparação dos dias atuais. Amém. Para findar, eu vou explicar aqui meu raciocínio. As crianças seriam incapazes de compartilhar da adoração em Israel ou aprender eficazmente a lei, consecutivamente, não estariam aptas a transmitir a fé aos seus filhos, que viriam dificultando a futura unidade espiritual da nação de Israel. Então, esse casamento aí, errado, ia dificultar tudo. É a consequência do neto, é a segunda geração, a terceira até findar. É o que o pastor Jorge muito bem colocou. A língua ia ser extinta. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus, agradecemos os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, comentarista, Deus abençoe, presbítero Scofield, pastor Jorge, Deus abençoe, cooperador Leonardo. Antes de nós orarmos e também louvarmos a Deus com os dízimos e as ofertas, gostaria de fazer a conclusão aqui aos irmãos que estão nos ouvindo, duas coisas. A primeira, julgo desigual. Ela não acontece somente no casamento misto. O julgo desigual, ele acontece em várias áreas, inclusive a comercial. Por exemplo, quando tem aqui 2 sócios, que um deles sonega imposto, um deles faz trapaças, e o outro, que tem sociedade junto com ele, é um servo de Deus. E aí? Julgo desigual. Então, quando o pastor Jorge falou, quando os irmãos falaram dessa mistura e das consequências, das orientações de Deus, é sempre melhor nós seguirmos por causa disso. E aí? Você vai dormir, você vai para a sua casa carregando consigo a sociedade de algo que está sendo feito errado, entendendo que o seu Deus e aquilo que você segue, você não pode compactuar com aquilo. Então nós temos que pensar nessa desigualdade, né, irmão Vanderlei? Nesse julgo desigual. E para nós encerrarmos, eu disse aqui, já falei com os irmãos, com o irmão Vanderlei, já até preguei aqui, eu disse, pastor Jorge, que hoje é muito complicado, algumas pessoas não esperam e usam às vezes até da sexualidade para casar, sem se importar se está dentro da vontade de Deus. Isso é tão perigoso que eu estava contando que a gente tinha um anseio muito grande em comer. Por que em comer? Todo mundo come. Todo mundo, né, sente prazer em comer. Mas eu quero ver a minha época, eu tinha dificuldade. Na minha casa chegava a quase faltar comida. Então, o horário de comer era muito desejado. E algumas coisas são muito desejadas pelas pessoas hoje, inclusive o casamento, para quem é solteiro. Então, uma vez minha avó fez uma panela de angu, para relembrar os irmãos, e a minha avó falou assim: espera, não come que está quente. Mas você, naquele anseio, e desobedece à autoridade, que era minha avó, eu morava com ela, minha mãe já tinha falecido, no anseio de desobedecer a ela e dar fome, quando eu coloquei aquela colher de angu na boca, queimou o céu da boca, queimou a língua, queimou a goela, queimou tudo. Eu fiquei 3 dias sem sentir gosto de comida. Nenhuma. Por quê? Porque eu desobedeci, porque eu rebeliei, ou qualquer coisa que você interprete. Mas o certo é, nós vamos encerrar eu falando uma coisa para vocês. Espera no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. E em Salmo 127 ainda fala: espera no Senhor
e anima-te. Espera no Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar toda a igreja, que vocês possam ter sido edificados, ser edificados com esse estudo, em nome de Jesus. Amém? De uma frase que é usada na antiga Cidade Maravilhosa. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus abençoe todos os visitantes, todos os irmãos que estão nos acompanhando, Sérgio e toda a equipe. Deus abençoe aí na transmissão. Clarita, Deus abençoe. Neemias. O Neemias, de novo, pastor, tá aí o Neemias aí. Deus abençoe vocês e os demais cooperadores. Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, continuar direcionando, meu Pai, continuar, meu Deus, abençoando cada vida que aqui estão presente, cada vida, meu Pai, cada um que está nos seus lares, meu Deus, cada um que estão nos seus afazeres, ouvindo esta palavra, que possa chegar, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, esta palavra poderosa, meu Pai, possa ser de edificação para a sua vida, meu Pai. Deus, que o Senhor abençoe assim os irmãos, nos abençoe para que à noite nós possamos estar mais uma vez cultuando ao Senhor a partir das 18 horas. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar toda a igreja, toda a região, para que nós possamos seguir a vontade do Senhor, para que nós possamos esperar no Senhor, para que nós possamos, meu Deus, fazer a vontade do Senhor. E assim nós te agradecemos, meu Pai, e ofertaremos, meu Pai, em gratidão, em alegria ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Jorge, pode dar a bênção apostólica? Logo em seguida os irmãos vão estar louvando a Deus e os irmãos estarão ofertando em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja. Deus nos abençoe e todos possam dizer amém. Aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva-te também.